Pessoal, sexto ano. Então, gente, hoje a aula de artes será sobre as esculturas egípcias, tá certo? Então, vamos colocar na página 7 e relatar sobre um pouco como eram as esculturas lá na arte no Antigo Egito. A escultura diz assim: a arte da escultura no Egito Antigo é marcada por obras de grandes dimensões em templos e sepulturas, por representações de deuses, nobres e pessoas comuns trabalhando e por esculturas em baixo relevo. Como assim? A maior parte das esculturas no Egito Antigo eles são representações dos faraós e dos deuses que são apresentadas de forma frontais, certo? Ou bissimétricas. Como assim? Os braços próximos ao torso. E a estática e sem qualquer expressão facial. Então, a face era neutra, não tinha expressões, tá entendendo? Não tinha expressões faciais neles, era algo neutro, uma coisa séria. E as esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição, que eram em pés, sempre ao lado também da rainha, que eram em pés, e os faraós estavam sempre o pé esquerdo à frente, ou sentados com as mãos sobre as coxas, apoiadas nas coxas, e sempre ao lado da sua rainha, tá certo? Uma das esculturas mais famosas do Egito, óbvio que a maioria conhece, que eu vou colocar em outras aulas essa imagem, tá certo? São as esfinges. As esfinges, que é o corpo de leão e a cabeça de humano, cabeça humana e corpo de leão. O corpo de leão ele vai representar a força, vai representar a virtude, tá entendendo? E a cabeça humana vai representar o cérebro, o conhecimento, a sabedoria que repassa para isso. E as esfinges são as mais famosas. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar energias negativas, espíritos ruins deles, os maus espíritos, para que se afastassem de todo o templo, de todos os deuses, de todos os faraós, de todas as pessoas nobres, certo? Da população egípcia naquele tempo. As estátuas do faraó ofereciam uma morada alternativa para o Ra, que era o corpo, que era mumificado, que eu já expliquei isso para vocês na primeira aula, que era um corpo mumificado e não podia hospedá-lo, certo? E as estátuas eram feitas em substâncias duras, com o granito ou diórito. Dióritos são formas da natureza onde eles faziam que aquilo durasse para sempre, que realmente foi o que aconteceu. Eles faziam aquilo que desde aquela época eles queriam que isso durasse para sempre. E até hoje existe isso. Quais são as características da arte egípcia, da escultura? São as formas estáticas, a forma séria, neutra que eles carregam nas imagens do rosto, as formas isentas de expressão facial, que não tem expressão facial, sempre neutra, e o segmento de convenção em pé ou sentado. Então sempre vocês vão ver a escultura dele em pé ou sentado, maior parte, lembrando, certo? Eles podem estar frontais ou bidimensionais. Vamos lá. Nos baixos relevos do Egito Antigo também havia padrões a serem seguidos. Alguns desses padrões coincidiam com os aplicados à pintura. São eles: hierarquia, lei da frontalidade que eu já expliquei para vocês, e a colocação para figuras humanas. Vamos por parte. Hierarquia. As figuras mais importantes da hierarquia social são retratadas maiores do que as figuras de menor importância. Então eram os deuses, eram os faraós, as pessoas nobres, que a imagem sempre era representada de maior, de grandeza, certo? Naquela época. A lei da frontalidade,
que é a conversão de posições das partes do corpo nos retratos, que não deveriam parecer uma imitação da realidade. Então, eles não faziam algo parecido com a realidade, tá certo? A colocação para figuras humanas. Estátuas femininas apresentam coloração clara e entre as masculinas a cor é levemente mais escura. Então, como eu falei para vocês a respeito de cores, então as cores mais escuras eram masculinas e as cores mais claras eram tratadas como as femininas, tá certo? Aí vocês embaixo estão vendo o seguinte, uma obra que se diz assim: baixo relevo esculpido no templo de Abidos no Egito, mostrando os deuses Anubis com a cabeça de chacal e corpo humano, com o faraó Ramsés I do século XIX dinastia. Então, o que acontece? Essa parte do corpo humano e cabeça de animal, esses símbolos eu vou explicar em outras aulas para vocês, tá certo? Mas esse baixo relevo quer dizer o quê? Essa escultura de relevo era desenhos sobre superfícies, sobre a parede que eles tinham. Observe que era relacionado a imagem, vou aproximar aqui para vocês. Observe a imagem no livro, que é como se tivesse um pouquinho para cima da parede, a imagem. Aliás, a imagem não, a obra, a escultura, tá certo? Como se tivesse, você passasse o dedo sobre a escultura e sentisse, tá entendendo? A parede em si do corpo da escultura do faraó que foi colocado aí. Observe essa imagem, ela não está no livro, coloquei aqui e trouxe para vocês. Tem um rei, o faraó e sua rainha, certo? Então, como eu falei para vocês, a rainha sempre mais clara, um tom mais suave, e o rei, o faraó, sempre um tom mais escuro, tá certo, pessoal? Observe, e atrás está escrito algo que isso significa, pessoal, o hieróglifo, que são palavras, são desenhos, mas que representam palavras, frases que tinham sobre eles, tá certo? Vamos para a próxima imagem. Observe novamente essa escultura, tá? O faraó e sua rainha. Observe que o pé esquerdo dele sempre um pouco à frente, o dela também está um pouco, mas não tanto como o dele. Isso para mostrar conhecimento, força que o faraó tinha, certo? Observe a estrutura facial e a postura deles em pé, a expressão facial neutra, como eu falei para vocês, tá? Pronto, nessa imagem aqui vocês estão vendo uma pessoa, um homem, como eu já disse. Então os homens eles são representados com uma cor mais escura, ele está sentado, cruzado com as pernas, tá? E essa pessoa era praticamente o braço direito do faraó, ele se chamava como escribã. Qual era a função do escribã? Ele tinha muita confiança no faraó, aliás, o faraó tinha muita confiança nele, bastante confiança. Então, a função dele era escrever, ocupar lugar de destaque na sociedade egípcia. Era conhecido como demótica ou hieróglifos. No caso, ele escrevia tudo o que estava acontecendo naquele momento diante da sociedade e do seu faraó. Ele que fazia os textos sagrados para que os rituais fossem feitos. Então, esse é o famoso escribã. Sempre andava ao lado do faraó, certo? Era de extrema importância para todos os faraós daquela época. Aqui, resolvi colocar para vocês, para ficar bem melhor. A esfinge, como eu falei para vocês, o corpo de leão e a cabeça humana. A cabeça humana vai representar a sabedoria, o conhecimento, e o corpo de leão a força, a coragem. Já na página 8, tem uma obra, uma escultura muito importante que se chama Nefertiti.
que é essa mulher que vocês estão vendo. Nefertiti, o significado desse nome é considerado como a mais bela chegou. Por quê? O fato que ela é considerada uma das mulheres mais belas da história universal, essa foi uma escultura onde seu marido, que se chama Akhenaton, deu para ela mesma. E é uma das obras diferenciadas de todas as outras porque ela foi feita por um artista que tinha uns tons mais de liberdade, quebrava as regras, os padrões daquela época. Observa-se pela a face, o rosto, o sorriso, um sorriso assim bem levemente, bem pouquinho, pela face dela. E o olho é feito de vidro. Então, para deixar mais natural. E a pele em si um pouquinho mais escura, mas pelo fato que foi feito de cera, para parecer mais de verdade. E são poucas esculturas que são feitas assim, pouquíssimas. Por isso que ela é de extrema de valor, de suma importância. Aí o que acontece? Algumas esculturas retratam membros da realeza egípcia. É o caso do busto da rainha Nefertiti, considerada uma das mais belas da história universal, que hoje se encontra no Museu Egípcio de Berlim, na Alemanha. É uma escultura de Thutmose, um dos poucos artistas conhecidos daquela época, certo? Então, ela e seu marido eram conhecidos por se tornarem pela revolução religiosa. Então, eles eram muito religiosos, acreditavam apenas em um Deus e as pessoas seguiam eles por causa disso, tá certo? Vamos finalizar aqui com essa atividade que eu deixo para vocês. Hora de colocar a sua criatividade e conhecimento para trabalhar. Utilize o espaço abaixo para criar um mural inspirado nas principais características da arte egípcia que você estudou até agora. Porém, você vai retratar atividades do cotidiano atual. Como assim? De acordo com as características da arte egípcia, das esculturas, das pinturas, de tudo que eu falei aqui, em relação às características. Qual é que você pode puxar essas características para um retrato atual, do cotidiano atual, que vivemos atualmente, certo? Então, as características que você vai pegar da arte egípcia e colocar em um retrato no momento que está passando atualmente, tá certo? Então, deixa essa atividade para vocês e na próxima aula a gente vai relatar sobre a arquitetura egípcia, tá, pessoal? Então, tchau, tchau!